Bitcoin consolidando na forma de um triângulo simétrico. Maior probabilidade de subida ou de descida? Fique no vídeo até o final. Aqui é o CryptoTrader, seja bem-vindo para a análise semanal do Bitcoin. Hoje é dia 18 de janeiro de 2021. Lembrando que esse vídeo não é recomendação nem conselho financeiro, apenas uma análise com base em probabilidades. Como o Bitcoin apenas lateralizou desde a última análise, eu vou pular a parte da análise de longo prazo. Se você quiser saber, apenas assista ao vídeo da semana passada para saber como eu analiso o longo prazo do Bitcoin. Vamos então para o gráfico diário, e aqui nesse gráfico nós temos a distribuição ou a contagem dentro do sistema de ondas de Elliott. Então, para quem está chegando agora, o sistema de ondas de Elliott é a ideia de que o mercado se movimenta em impulsos e ondas. Ele geralmente usa 5 ondas para fazer o seu avanço, o seu progresso, e corrige em 3 ondas ou combinação de 3 ondas. E aqui é muito importante observar que todo padrão, toda figura de padrão, ela pode ser muito bem traduzida ou interpretada pelo sistema de ondas de Elliott. Por exemplo, o que todo mundo conhece como ombro, cabeça, ombro, nada mais é do que o final do impulso e o início do processo corretivo de uma correção do modelo zigue-zague. E esse comportamento é que forma o conhecido ombro, cabeça, ombro. E diferentemente do que a maioria acredita, que acha que ondas de Elliott é só sair contando 1, 2, 3, 4, 5 ABC, 1, 2, 3, 4, 5 ABC, na verdade o sistema de ondas de Elliott é um conjunto um pouco mais sofisticado, que por seu funcionamento é necessário seguir uma série de regras e diretrizes. Seguindo isso, você vai entender que o mercado na verdade é regido por ciclos, e que esses ciclos se repetem não a nível de preço, mas a nível de relação entre ondas. Então, por exemplo, aqui nós vemos o impulso de onda 1, e esse é do grau do ciclo. Se você estudar o histórico do Bitcoin, você vai encontrar um outro momento no preço em que ele teve esse mesmo comportamento. E um detalhe importante que é recorrente sobre a relação de ondas do Bitcoin é que quando você estuda o histórico dele, você observa que dentro da personalidade do Bitcoin, ele costuma fazer as suas ondas 3 no nível de 6,854 Fibonacci, que aqui a gente está vendo que está batendo 75 mil, quase 76 mil dólares, e costuma finalizar as suas ondas 5 no nível 29,033. Com base aqui em geometria de mercado, a gente consegue puxar a onda 5 para que ela entre dentro desse canal de subida. E aí, com base nisso e outros truques, você consegue também projetar potenciais datas, visto que o gráfico é o eixo Y, o preço, e o eixo X, o tempo. Por isso, com base no sistema de ondas de Elliott e na relação Fibonacci entre as ondas, é possível desenhar um potencial mapa para o comportamento do preço, isso com base em seu histórico. Cada ativo possui sua própria personalidade e seu comportamento. É importante entender também que o sistema de ondas de Elliott ele se desenvolve no sistema de fractais. Isso quer dizer que dentro desse impulso de onda 1, você também encontra um impulso de 5 ondas, porém de grau inferior. E dentro do seu processo corretivo de onda 2, você também vai encontrar algum modelo corretivo ou combinação de 3 ondas. Logo, quando finaliza todo esse processo de 5 ondas, inicia-se também um novo impulso de onda 1 de grau maior. E assim o ativo progride. A teoria do sistema de ondas de Elliott toma como base a observação de tudo que se desenvolve e progride na natureza tridimensional que a gente percebe. Tanto que esse desenvolvimento de progressão é encontrado no micro-universo, como por exemplo em fitas de DNA, até o macrocosmo, até na organização, na forma como as galáxias se organizam. É possível observar o padrão de progresso em fractais e as relações de Fibonacci, que são sempre respeitadas. Bem, e dentro desse sistema, a gente costuma ver um processo de correção, geralmente ocorre na onda 4, que é o processo de correção de triângulo. E o triângulo geralmente se desenvolve com uma nomenclatura de ABCDE e geralmente aparece na onda 4. Um detalhe importante, dentro do sistema de ondas de Elliott, o triângulo não representa o fim do movimento, mas representa geralmente uma pausa, ou no caso a consolidação aqui,
apenas para a continuidade da tendência do movimento anterior, que no caso aqui era de alta. Mas o fato de estar formando um aparente triângulo aqui não nos garante o rompimento para o lado de cima e a continuidade da subida. Ele apenas indica que a maior probabilidade está para o lado de cima. Mas você pode muito bem ver uma reversão seguir uma figura de padrão que se assemelha com um triângulo. E é importante lembrar também que às vezes o preço começa a se desenvolver como um triângulo, mas progride para uma outra formação. Com base nisso que eu falei para vocês, o que a gente pode analisar desse comportamento do preço? É possível que aqui seja um topo de nível macro, onde o preço rompa para o lado de baixo e volte a cair fazendo novas baixas? Isso é pouco provável. Não dá para dizer que é impossível, porque a gente não tem como prever o futuro, mas isso é pouco provável. Segundo cenário, o preço pode romper para o lado de baixo, buscar níveis de suporte mais abaixo aqui, como na casa de 25, 23 mil dólares, como eu falei anteriormente, e voltar a subir para finalizar o desenvolvimento da onda 5, isso é possível. E para mim a probabilidade disso acontecer é a mesma se comparada ao preço romper para o lado de cima e continuar subindo formando a onda 5. Os alunos do curso CryptoTrader sabem exatamente quais são os dias chaves do final de janeiro e início de fevereiro para a gente observar para potenciais rompimentos e formações importantes. Ou seja, qual é a maior probabilidade de desenvolvimento ou de comportamento do preço do Bitcoin? No curto e médio prazo, a probabilidade ainda é maior para a subida, para a continuidade da tendência. Porém, não se pode descartar a possibilidade dele voltar rapidamente para testar a casa dos 25 ou quem sabe 23 mil dólares antes de voltar a continuar a subir. Portanto, se você negocia ativos, você pode planejar uma entrada fracionada, mas se você negocia contratos futuros, é importante você saber as datas, potenciais formações de topo, fundo e retorno de tendência. E uma outra estratégia aqui seria operar o rompimento das linhas que convergem para formar o triângulo. Até o momento a gente observa que os fechamentos das velas diárias estão acontecendo entre as médias móveis de 8 e 21 períodos, e é muito importante você observar o fechamento que ocorrer fora, seja para o lado de cima ou de baixo, e principalmente, além de ocorrer do lado de fora das médias móveis, é observar o fechamento fora das linhas de tendência também, que vão ter um maior potencial de ditar o próximo movimento. Na segunda parte desse vídeo, que é exclusiva aos alunos do curso CryptoTrader, vou fazer uma análise mais detalhada sobre os próximos pivôs de tempo que serão muito importantes, qual o comportamento que a gente pode esperar e como desenvolver a estratégia com base nesses pivôs de tempo. Por enquanto é isso. Se você tem interesse em aprender análise técnica e estratégias de trading, na descrição desse vídeo tem um link para o curso CryptoTrader. Boa sorte nas suas operações e um abraço.